Olá, sou Paulo Eduardo, nós estamos chegando para mais um estudo no canal Minuto Missionário. Seja bem-vindo, muito obrigado por nos acompanhar, muito obrigado por já estar aí, do outro lado. A gente fica feliz em saber que você tem nos acompanhado, que você está aí do outro lado, que Deus abençoe grandemente a sua vida. Nós estamos estudando juntos a Bíblia todos os dias, 6 horas da manhã aqui no canal. Eu quero convidar você a me acompanhar agora em mais um estudo. Vamos juntos. Hoje eu quero ler com você versículos 20 até 22, onde falamos um pouco de agente de morte. Paulo se torna um pregador do Evangelho. O versículo 20 diz: "E logo pregava nas sinagogas a Jesus, afirmando que este é o Filho de Deus. Ora, todos os que o ouviam estavam atônitos e diziam: não é este o que exterminava em Jerusalém os que invocavam o nome de Jesus? E para aqui veio precisamente com o fim de os levarem amarrados aos principais sacerdotes. Saulo, porém, mais e mais se fortalecia e confundia os judeus que moravam em Damasco, demonstrando que Jesus é o Cristo." Irmãos, Paulo se torna o embaixador de Cristo. Paulo se torna, após a sua conversão, um pregador do Evangelho. Isso imediatamente após a sua conversão. Imediatamente após ele se converter, Paulo se torna um pregador do Evangelho. O testemunho de Paulo, desde o início, foi totalmente cristocêntrico. Ele pregou nas sinagogas de Damasco, afirmando que Jesus é o Filho de Deus, no versículo 20 do capítulo 9. Mais tarde, Paulo demonstra que Jesus é o Cristo, no versículo 22. Há uma grande diferença, irmãos, entre o versículo 20 e o 22, aonde diz afirmando que este é o Filho de Deus, no verso 20, e no verso 22 diz que ele demonstrava que Jesus é o Cristo. Afirmar que Jesus é o Cristo fala de uma convicção. Você crê que Jesus é o Cristo e você afirma. Demonstrar fala de uma prova, de uma comprovação, de algo fundamentado, bem organizados fatos, provando. Então, quando no verso 22 fala que Paulo demonstrava nas sinagogas, aqui nós temos algo elaborado, algo fundamentado. Então, Paulo, imediatamente, ele já estava fundamentando todo o seu processo de conversão nas Escrituras, e ele demonstrava, ele não só falava que Jesus era o Filho de Deus, mas ele demonstrava, provava através dos fundamentos. Então, meus amados irmãos, Paulo já, com pouco tempo, ele já estava pregando com muita segurança quem era Jesus. Matheus Henry, ele diz que Paulo se tornou notável não só no púlpito, mas também nas escolas, e se mostrou sobrenaturalmente habilitado para pregar, manter e defender a fé quando a pregava. John Stott diz que testemunho não é sinônimo de autobiografia. Testemunhar é falar de Cristo. A nossa experiência, ela pode ilustrar, mas ela nunca deve dominar o nosso testemunho. Deus mesmo escolheu Paulo para levar o Evangelho aos gentios e aos reis, bem como perante os filhos de Israel, capítulo 9, versículo 15. Se nós formos olhar um comentário de Justo Gonzalez, ele diz que todas as grandes figuras da história da igreja receberam chamados específicos de Deus e responderam. Deus chama, Deus envia, Deus capacita. É Deus quem opera, é Deus quem faz a obra. E Paulo, dessa forma, cumpriu o ministério ao qual ele foi chamado. Paulo pregava a tempo e fora de tempo. Paulo pregava em prisão e ele pregava em liberdade. Paulo pregava com saúde e pregava doente. Pregou nos lares, nas sinagogas, nos templos, nas ruas, nas praças, na praia, no navio, nos salões, nos governos, nas escolas. Paulo pregava em todo o tempo. Pregou com senso de urgência, com lágrimas, mas sempre no poder do Espírito Santo. Aonde Paulo chegava, os corações eram impactados pela palavra do Evangelho. Ele pregava usando não apenas palavras de sabedoria,
mas com demonstração do Espírito e de poder, conforme registrado em 1 Coríntios 2:4 e 1 Tessalonicenses 1 e versículo 5. Que o exemplo de Paulo possa servir para nos inspirar, para nos motivar a pregar o Evangelho a tempo e fora de tempo, pregar em todo tempo, falando como o Senhor nos capacitou, falando dentro daquilo que o Senhor nos chamou, sermos usados como instrumento nas mãos dEle, para a glória dEle. Deus quer nos usar. Agora, Deus chama e Deus capacita, Deus dá a palavra para nós falarmos, Deus nos capacita a fazer. Então, meu amado irmão, minha irmã, você que me acompanha, se Deus tem te chamado, se Deus tem colocado no seu coração um propósito para fazer a obra dele, faça, confiado no Senhor. Não olhe na sua habilidade, na sua capacidade, olhe naquilo que Cristo te chamou e espera nele. Ele vai te capacitar, ele vai dar a palavra, não está em nós. Paulo foi chamado, enviado e capacitado. A coisa que Paulo tinha era disposição, era vontade de fazer, e o resto Deus operava através dele. Então, tenha vontade de agradar a Deus, tenha vontade de ser instrumento nas mãos de Deus e deixa Deus te usar. Ele vai te colocar aonde Ele quiser, do jeito que Ele quiser. Mas nem sempre vai ser fácil. Mas uma certeza nós temos: a presença de Deus nos ajuda a triunfar em toda e qualquer circunstância. Que Deus possa abençoar a sua vida, que Deus possa fortalecer o seu coração a cada dia, para que você possa continuar testemunhando e fazendo isso para a glória de Deus. Mais uma vez, muito obrigado por nos acompanhar. E até o próximo encontro, se assim o Senhor nos permitir.